Isso. Aí, ó, a tela já está gravando, seu áudio está ok. Então, vou desligar minha câmera, o microfone aqui. E é isso, galera. Uma boa palestra a todos. Peraí, só deixa eu arrumar as coisas aqui primeiro. Sim, os probleminhas sempre dá. Só para eu não ficar tão perdido aqui, peraí. Vocês estão vendo minha tela? Opa, peraí, fechei. Isso, é que não está a tela cheia aqui, Camilo. Não sei se teria como colocar em tela cheia. Deixa eu fechar minha tela de novo, peraí. Sem problema. Primeira vez que a gente está fazendo esse tipo de evento. Tenho certeza que a turma também entende essas complicações online. Vocês estão me vendo? Como que tá? Isso, a gente está vendo, ouvindo, mas a tela ainda não está compartilhada. Então, peraí. Ah, tá. Tela inteira. Compartilhar. Tá, apresentação, mas ainda não. Ah, agora pronto. Agora entrou em tela inteira. Então agora vamos Pronto, começar né? a palestra. Uma boa palestra a todos. Então, bom, como o... Opa, acho que mudei aqui de novo. Estão vendo, né? Pronto, agora está em tela cheia. Tá. Então, boa noite a todos, né? Como o Felipe falou, né? Me chamo Camilo, sou engenheiro agrônomo, mestre, terminando meu doutorado, né? Trabalhei durante o mestrado e o doutorado com a cultura da videira, né? Então, fiz bastante trabalho com produção, manejo, parte de processamento, com uvas para processamento, né? Uva para suco, para vinho. Então, acredito que eu tenho alguma informação, né, da minha experiência para passar para vocês, além de alguns produtores que já acompanham aqui na região. Então, hoje o tema, né, impacto das mudanças climáticas na viticultura, né? Para a gente entender um pouco sobre o impacto dessas mudanças, a gente precisa ter uma noção um pouco melhor da origem da videira, suas necessidades, né? Sua questão nutricional, edafoclimática, para a gente entender por que os impactos vão afetar parte da produção, da qualidade e em todo o manejo da videira, tá? Então vou fazer uma introdução, mostrar quais são os impactos hoje que estão acontecendo, né, das mudanças climáticas, manejos, né, principalmente de água que a gente precisa se atentar, e algumas mitigações, né, alguns efeitos que a gente pode utilizar para contornar essas adversidades, tá? Então, como introdução, né, hoje a gente precisa salientar muito bem que a mudança climática é um fato, né? Ela já está acontecendo no mundo todo, né? E alguns países com países mais tradicionais na produção de uva, principalmente para vinho, né? Como Espanha, França, Portugal, Austrália, já tem algumas pesquisas mostrando que há grande impacto dessas mudanças da temperatura nos vinhedos, tá? E isso acarreta de N formas, né? Então, para a gente entender melhor, né? Da onde que vê a videira e quais são as suas necessidades, né? A videira hoje tem uma origem dupla, né? Ela se iniciou
na Groenlândia, no período terciário, tá? E depois ela se difundiu durante o período quaternário, que seria a era glacial, para 3 grandes centros, que hoje são os grandes centros de classificação das espécies da videira. Então, a primeira americana, né, onde consiste as vites labruscas, né, hoje a gente conhece mais a Niágara Rosada, as uvas Isabel, Bordeaux, que são uvas de origem americana. Asiático Ocidental são vites viníferas, principalmente uvas de mesa, hoje comerciais, né? E do centro europeu, que são as vites viníferas, de forma mais comercial, são as uvas que hoje utilizamos para vinificação, né? Uvas finas para vinificação, tá? Com isso, né, a videira se expandiu de forma geral pelo mundo todo, né? Então, até para dar um contexto até geral hoje de produção de uvas no mundo, hoje a China é a maior produtora, né? Com sua produção sendo a maior em questão para uvas de uvas para consumo in natura, tá? Os países europeus, como França, Itália, Portugal, Espanha, principalmente, são grandes produtores de uva, principalmente para vinificação, como os Estados Unidos também entra entre os maiores produtores. Em seguida, do Chile, Argentina, né, África do Sul, Austrália, e o Brasil hoje está entre 15º e 13º maior produtor de uva no mundo. O Brasil hoje produz em torno de 51% para as uvas para consumo in natura, desculpa, e 49% em torno para processamento, seja para suco integral, vinificação, né, parte para o mercado de cosméticos. Então é bem dividido a produção na sua finalidade aqui no país. Falando da produção no Brasil, né? Então, até pulei um pouquinho, até voltando. Então, a uva, por ter esses centros de origem mais de linhas temperadas, né? O que isso acarreta, né? Que eu estava comentando e fugi um pouco do ponto. São regiões de clima mais temperado, climas mais frios, né? Com inverno mais rigoroso, verões mais secos, né? E isso, apesar de ser um ponto muito importante para a cultura da videira, o Brasil hoje, né, possui uma grande dimensão de produção no país. Hoje, dos 27 estados, 22 deles possuem registro de produção. Então, mostra o potencial da videira aqui no Brasil, né? Os 3 grandes maiores estados produtores, né, são o estado do Rio Grande do Sul, Pernambuco e São Paulo, que mostra, né, como são 3 estados bem separados e em regiões tão distintas podem produzir tanta uva e tanta uva de qualidade, tá? Hoje, a área de expansão se dá justamente entre o Mato Grosso, o Ceará e o Tocantins, tá? Então, a videira só não chegou na região norte ainda, mas essa é a expansão que a videira está tendo aqui no Brasil. Aqui algumas regiões, né, que dão enfoque para a produção de uvas para processamento, principalmente sucos e vinhos de mesa, tá? Então isso mostra muito, de uma forma um pouco mais específica, né, o grande potencial da produção de videiras aqui no Brasil. Como ali aqui em Nova Mutum, né, Vale do Rio São Francisco, que são já regiões já bem importantes na cultura, né? São Paulo, como um dos maiores produtores, que eu vou enfatizar, apesar da gente estar aqui, eu vou enfatizar, apesar de ter gente do Brasil todo, eu vou enfatizar um pouco a viticultura de São Paulo para contextualizar não só
o mercado, né, como também os impactos, né, da mudança climática podem afetar essas regiões, tá? Então, a viticultura no estado de São Paulo, né, hoje ela é derivada com a maior produção de uvas para consumo in natura, né? Então, a principal variedade hoje é a Niagara Rosada, o que difere um pouco dos outros 3 estados, né? Salientando um pouquinho, o estado de Pernambuco hoje é o maior produtor de uvas para a mesa, né? E o Rio Grande do Sul para uvas para processamento. A diferença entre essas regiões são justamente essas variedades, né? A finalidade das uvas produzidas e, claro, as condições climáticas que eu vou elucidar um pouco em São Paulo, mas tem algumas similaridades dependendo da região do estado. E com isso, como o estado de São Paulo produz uvas em maior quantidade para consumir in natura, justamente pelo maior mercado, né, consumidor, região de São Paulo, há um crescimento, houve um crescimento e ainda está em crescimento a produção de outras variedades para vinificação, principalmente as uvas viníferas, né, e algumas uvas híbridas que eu vou comentar mais para frente na apresentação. Então, aqui no estado de São Paulo, né, aqui a gente divide algumas regiões produtoras e o interessante é justamente salientar as diferenças climáticas entre essas regiões. Isso eu faço mostrando para São Paulo, né, mas, por exemplo, Rio Grande do Sul, que tem as regiões da Campanha, da Serra Gaúcha, principalmente agora Mato Grosso, tem essas pequenas regiões com essas diferenças, mas as similaridades são bem próximas, tá? Então, primeira região aqui no estado de São Paulo, produtora, né, é a região noroeste do estado, tá? Onde está compreendido ali os municípios de Jales, Votuporanga, até Dracena, que é uma região de clima tropical. Essa região possui principalmente chuvas mais esparsas durante o ano todo, altas temperaturas, tá? E nessas regiões se dá principalmente produção de uvas para consumo in natura, principalmente uvas hoje sem sementes. Nessa região, por chover um pouco menos, a temperatura ser um pouco mais elevada, a produção de uvas se dá mais no primeiro semestre. Mas isso pode variar conforme as necessidades, né, do produtor, enfim. A outra região é justamente próxima à cidade de São Paulo, né, um pouco ao norte, né, a região de Campinas, Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba, sul de Sorocaba, com São Miguel Arcanjo, Salto de Pirapora, que é uma região já de viticultura tradicional, uma região com clima mais subtropical. E o que seria essa viticultura tradicional? Como comentei no início, né, a videira tem sua origem com regiões de clima mais, de temperaturas mais amenas, né, invernos mais rigorosos, e como se dá a produção ela na natureza, né? Então ela precisa de um período invernal, durante o inverno, com temperaturas mais baixas, e isso vai acarretar um processo fisiológico, hormonal na planta, para acúmulos de carboidratos, justamente para ela passar o inverno e no início da primavera, com aumento da temperatura, aumento da insolação, ela ter o início da brotação e posteriormente a produção, né, da uva. E a viticultura tradicional segue esse mesmo ritmo, tá? Então, justamente, há uma poda justamente para elaborar, melhorar a produção e a uniformidade da brotação no final do inverno, início da primavera, dando a produção no verão, em dezembro. Então, essas são as diferenças entre essas regiões, tá?
outras diferenças, né? Questão das variedades, né? A viticultura nessa região se dá mais para uva de consumo in natura, porém mais para Niagara Rosada, que é a uva mais tradicional, por ser uma uva oriunda junto com a imigração de italianos, né? Se deu próximo à mesma época, né? Da introdução da Niagara aqui no Brasil com a imigração de italianos. Então é uma uva bem tradicional aqui no estado de São Paulo. Outra região que está em expansão aqui no estado é justamente essa entre o limite do estado de São Paulo com o sul de Minas, né? Onde tem algumas regiões ali como São João da Boa Vista, né? Amparo, Mojimirim. Aqui no sul já chega a ser Poços de Caldas, que são regiões de maior altitude, utilizando o manejo de dupla poda. Esse já é um spoiler de algumas mitigações que podemos utilizar para diminuir o efeito das mudanças climáticas, tá? Não é à toa que essa região tem se dado com importância na expansão da viticultura, porque tem se instalado várias vinícolas, né, para a produção de uvas viníferas e utilizando o manejo da dupla poda. Para quem não conhece o manejo da dupla poda, é justamente a realização de duas podas, né? Uma justamente nessa época da viticultura tradicional e uma outra poda no início de fevereiro a março, justamente para ter uma produção no primeiro semestre, com uma diminuição da incidência de chuvas, o que acarreta em uma melhor qualidade da uva para um melhor processamento da bebida, tá? Então, o manejo da dupla poda tem sido realizada nessas regiões, como também na região de Campinas, como também no noroeste do estado, tá? Justamente para fugir dessa época de chuvas no final do ano, né, que se dá aqui no sudeste. Então, é um manejo que tem crescido bastante, não só nessa nova região, como já nas regiões mais tradicionais, tá? Então, São Paulo hoje, novamente, né, é o terceiro maior produtor de uvas no Brasil, seguido de Pernambuco e Rio Grande do Sul. O segundo maior produtor de uva de mesa, com a Niagara Rosada, que é essa aqui da foto. Essa foto justamente é da área experimental que o grupo tem na fazenda experimental em São Manuel, que é a cidade ao lado aqui de Botucatu. As outras uvas utilizadas, né? A Isabel, Bordeaux e Concord para processamento, mais a Isabel. A Bordeaux e a Concord são mais utilizadas no sul, tá? Itália, Rubi, Benitaca e Brasil, que são uvas viníferas, né? Justamente para consumo in natura, mas que tem perdido um pouco de mercado por questão do manejo, que eu vou elucidar um pouco melhor mais para frente. Aí, bom, já demos uma geral, né? Então, questão das condições climáticas. Aqui eu coloco um exemplo, né? A duração média do ciclo da uva Itália, né? Ela é produzida nessas três regiões, né? Então, São Miguel Arcanjo, que é ao sul de Sorocaba, né? Vamos dizer que é a viticultura tradicional, né? Em Jales, que é ao noroeste do estado de São Paulo, com a região um pouco mais tropical, tem alguns trabalhos que mostram que essa região até tem uma similaridade climática com o Vale do Rio São Francisco, e justamente Petrolina, né, que está no Vale do Rio São Francisco. Vocês notam que há uma diferença do ciclo da produção da uva, justamente com uma diminuição de quase 30% da duração de dias. Isso se dá por quê? Maiores temperaturas, né, na região de Jales, Petrolina, que são um estímulo de desenvolvimento, né, para brotação, encurtamento da maturação dos cachos, e isso auxilia a diminuição do ciclo da uva. Porém,
essas regiões atendem temperaturas maiores, né? E isso vai ser o nosso link para o impacto das mudanças de temperatura nos vinhedos, tá? Caso alguém tenha uma dúvida, pode perguntar, pode parar, tá? Se quiser perguntar também no final, fica à vontade. Então, justamente, quais são os impactos da mudança climática nos vinhedos, né? Como comentei, a mudança é um fato, né? Não só no Brasil como no mundo. E os padrões climáticos estão sendo mais erráticos, né? E tendem a ser piorados conforme o passar desses próximos anos, que eu vou mostrar justamente com trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Então, no Brasil, não encontrei ainda algum trabalho especificando sobre trabalhos que elucidem a mudança climática com os vinhedos, porém, trabalhos na Espanha, né, influência das condições climáticas no Vale da Rioja, como aqui está repetido, mas como na China, né, produção de uvas sustentáveis em condições climáticas na China, como também na Austrália, na Espanha. Então, esse é um tema já demonstrado, discutido em outros países mais vitícolas. O Brasil, que está em expansão, deve se atentar a essas questões, né? E por que o Brasil precisa se atentar? Aqui, justamente, dados de climáticos, né? Temperaturas médias de 2020, que são os mais atuais que eu tenho para mostrar no mapa como um todo, né? Mostra que as imagens em amarelo, avermelhados, né, são regiões que tiveram uma anomalia de temperatura acima da média dos últimos 30 anos. Né? Então, quase 60% da área brasileira houve uma anomalia de temperatura em 2020, mas também teve em 2021, 2022 e muito mais que provável em 2023. Então, justamente, as regiões vitícolas, aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, estão nessas regiões. A excluir a região que eu comentei, né? Que ela está em expansão aqui no sul de Minas, justamente, ó, ela está fugindo dessa região mais quente. E isso já é um grande fator para essa região, que vai ser uma região com maior expansão. Já era uma região, claro, produtora de café, derivados de leite, né? Então, a viticultura vai se encontrar nessa região também, justamente para o incremento de produção. Aqui são anomalias de temperatura, né, no ano de 2022 e esse ano, entre fevereiro e abril. O ano passado houve, né, uma anomalia de temperatura aqui no sudeste, né, justamente essa região, a região, né, já é início de outono, né, então a, a, as temperaturas médias devem ser menores, né, porém houve uma subida dessas temperaturas, né. Isso também se dá pelos efeitos da laninha, que é um efeito da diminuição da temperatura da água superficial do Pacífico. Então, é um efeito climático complexo que afeta não só a América do Sul, como o mundo todo, tá? No Brasil tem esse efeito, justamente aumento da temperatura na, numa época não propícia, né? Justamente no outono. Porém, esse ano já há uma normalização dessa temperatura. Mas, infelizmente, isso não vai se manter nos próximos anos. Por quê? Essa notícia se dá, não tem
um mês, saiu dia 17, dia 16 de maio desse ano, onde a Organização Mundial de Meteorologia lançou um estudo, né, mostrando que as temperaturas globais devem subir a níveis recordes nos próximos 5 anos. Isso vai se dar com aumento de temperatura, diminuição de precipitações ou aumento de precipitações em algumas regiões. E para elucidar melhor um pouco desse trabalho que a Organização Mundial de Meteorologia lançou, né? Eles dizem que 66% é a probabilidade da temperatura média anual ultrapassar 1,5 grau entre 2023 a 2027, tá? Esse 1,5 grau é o limite seguro, segundo eles, das mudanças climáticas. Isso seria justamente o quê? Esse limite de que os padrões climáticos não vão ser tão alterados, que todos os eventos climáticos mais extremos, como chuvas, furacões, né, vendavais, não vão ser tão catastróficos se mantivermos esse limite, né, de 1,5 grau, tá? Porém, a previsão, segundo eles, é que daqui aos próximos 5 anos seja um dos mais quentes desde o início dos registros. E o início dos registros se deu justamente na época da pré-revolução industrial. Então, mostra como a mudança vai vir com mais força nos próximos anos, tá? Tá bom, Camilo. Mudança tá aí, já é um fato, mas e daí? Quais são os impactos da temperatura na viticultura? A gente pode salientar 3 pontos importantes na produção da videira, né? A primeira que eu já mostrei para vocês, né? A influência no desenvolvimento e na maturação, né? Isso pode ser um ponto benéfico de primeira, né? Olhando de primeira assim. Porém, essas regiões, como comentei, Jales, Vale do Rio São Francisco, algumas regiões mais tropicais, chegam a algumas temperaturas já próximas do 40 graus. Tá? E isso eu vou mostrar com mais ênfase daqui a pouco. Quais são esses problemas? Segundo ponto, aumento de incidência de doenças, principalmente fúngicas, né? A videira, principalmente, se dá com manejo fitossanitário muito grande com doenças fúngicas, tá? O ídio, míldio, antracnose, podridões no período de amadurecimento. Então, aumento da temperatura vai aumentar a diminuição do ciclo reprodutivo de algumas doenças, como também de algumas pragas. Isso vai aumentar a incidência, como também a intensidade das doenças e pragas nos vinhedos. E o terceiro ponto, que é um ponto mais importante aqui no Brasil, né, é a indução da brotação de gemas da videira. Eu vou explicar um pouco melhor, mas já pontuando, o Brasil, apesar de possuir alguns invernos mais rigorosos, por exemplo, no sul, no restante do país não há esse período invernal com temperaturas baixas. Então, há manejos para melhorar a uniformidade da brotação, como consequência a uniformização da produção, tá? Então, esses são os 3 grandes pontos. Então, da temperatura, hoje a videira tem uma temperatura mínima ideal entre 11 a 18 graus, né? Uma máxima de 40 graus. Então, são temperaturas que hoje são amenas, mas nas condições climáticas do Brasil como um todo são atendidas, né? Porém,
com o aumento da temperatura, né, como já salientei, regiões mais tropicais, como o Vale do Rio São Francisco, o noroeste do estado de São Paulo, o verão já chegam a 40 graus com facilidade. E qual é a importância dessa temperatura? De 40 a 45 graus, há uma degradação da clorofila nas folhas da videira. E com isso, degradação da clorofila, diminuição da capacidade fotossintética da planta, e isso vai acarretar diminuição de energia, diminuição de produção, diminuição posterior de qualidade também da uva, tá? Então, são regiões que vão ter uma necessidade de contornar esse aumento da temperatura, principalmente nas épocas mais quentes do ano. Como já salientei, né, vai desencadear, claro, uma diminuição do ciclo da uva, porém, épocas como a floração, que possivelmente são épocas chaves, né, como brotação, floração, início do amadurecimento dos frutos, a brotação vai ser mais estimulada com o aumento da temperatura, a floração pode perder a capacidade de polinização, né, o pólen hoje da videira pode ser polinizada por outras flores da mesma planta, né, a gente caracteriza isso de uma planta autógama, né, não pode ser polinizada o pólen da mesma flor, porém da mesma planta pode ser realizado. Alguns trabalhos, como esses que eu mostrei, mostram uma diminuição da fertilidade desse pólen em altas temperaturas, tá? Isso vai demandar uma menor produção. Como o amadurecimento também, né? A temperatura é um estímulo para o amadurecimento dos frutos, porém, mesmo que isso pode ser de ponto a priori benéfico, isso acelera o manejo, acelera algumas aplicações, né? Acelera questão logística, né? De produção, de processamento. Então, são pontos que devem ser bem atentos ao viticultor. Tá? Algumas regiões podem ter uma data mais precoce, com o aumento da temperatura, né? Com a incidência de condições mais secas, né? Claro, isso pode ser também benéfico em parte pela questão de menor incidência de chuva na maturação, vai aumentar uma maior concentração de sólidos solúveis no cacho. Porém, algumas doenças, tendem a ter essas condições climáticas mais favoráveis, né? Baixa umidade, alta temperatura, então são propícios para algumas podridões também que podem acontecer nesse período. Não só questão de desenvolvimento, como também na questão de qualidade, tá? Uvas viníferas, né, tendem a ter certos componentes bioativos que comumente nós chamamos, né, de metabólitos secundários, como as antocianinas, alguns compostos antioxidantes, como o resveratrol, são afetados pela alta da temperatura. Hoje, por exemplo, o resveratrol, que é um dos mais famosos, se não o mais famoso componente antioxidante da uva, se dá principalmente em uvas produzidas em regiões mais frias. Então, uvas hoje produzidas no Brasil não possuem alto teor de resveratrol. Tá? Isso é natural, porém isso vai diminuir com o aumento da temperatura, justamente. Né? A uva no Brasil possui outros antioxidantes, né, menos conhecidos, então ainda é
um produto nutracêutico, né? A qualidade das uvas produzidas aqui, porém isso vai diminuir com a incidência do aumento da temperatura. Não só com essas questões, não só com esses compostos, como também para a acidez, né? A acidez está relacionada justamente no processamento de vinhos, né? A acidez pode diminuir em altas temperaturas. Para algumas uvas pode ser benéfico, como algumas uvas viníferas, né? Porém, maléfico, principalmente em algumas uvas para mesa, processamento para vinhos de mesa, onde a acidez já é pequena, e isso vai afetar a questão do sabor, do gosto que a gente sente, né, quando a gente ingere o suco, o vinho, que é a questão que a acidez está atrelada com isso, né? A acidez faz parte do gosto, do sabor, e isso que dá a boa sensação quando a gente está tomando um suco, um vinho muito bem feito, né? As alterações climáticas também afetam de forma geral o terroir, né? Como chamamos, né? A questão da interação do solo com a planta. Temperaturas mais quentes vão diminuir a absorção da planta pela questão da água disponível no solo, né? A água vai secar com mais facilidade em solos mais nus, né? Sem cobertura vegetal, além de ser mais suscetível a alguma erosão em questão de solos, né? Sem cobertura, como eventos climáticos intensos, né? Como tempestades, chuvas torrenciais, né? Então, o solo também pode ser afetado com o aumento da temperatura, né? De forma direta e indireta. A mudança climática não só vai afetar o aumento da temperatura, né? Como também a composição do gás atmosférico. Alguns trabalhos mostram que a concentração do dióxido de carbono, que hoje é o principal gás do efeito estufa, aumenta a incidência de fusário em tecido vegetal de trigo. Fusário é um dos principais elementos para algumas doenças fúngicas, né? Como se não me engano, algumas podridões e o míldio, se não me engano. Se eu estiver enganado, depois eu corrijo aqui vocês, tá? Então, a concentração do gás vai afetar a incidência, né, dessas doenças, né? Como também a disseminação dessas doenças, né? Eventos climáticos mais intensos podem levar a disseminar esses patógenos de forma tão agressiva que algumas regiões que antes não haviam alguns problemas, né, de doenças, ou havia uma incidência pequena dessas doenças, pode ser afetada com a disseminação desses patógenos, né, em regiões que antes não havia, né, com uma maior frequência, inclusive. Não só nas doenças, como as pragas também, né? As pragas hoje têm alguns insetos, né, como os ácaros, dependem da incidência, do aumento da temperatura para o seu ciclo reprodutivo, né, girar, né, acontecer. Então, com o aumento da temperatura, não vai só aumentar a diminuição, como o mesmo da uva, né, vai diminuir o ciclo da produção, o ciclo produtivo, né, em dias, como também o ciclo da reprodução dessas pragas também vai diminuir. Então, elas vão acontecer com maior incidência, com maior intensidade, e com os eventos climáticos mais intensos, né,
como as chuvas, chuvas mais torrenciais, né, furacões, poderá haver essa disseminação ocorrendo em áreas que algumas pragas não aconteciam e elas se alocaram ali, se desenvolveram e estão atacando os vinhedos, mas claro, de forma geral, a agricultura como um todo, né? E chegamos no terceiro tópico da temperatura, que é a indução da brutação de gemas, tá? Como comentei, né, a videira precisa de, de uma época hibernal, onde acontecerá um balanço hormonal, uma diminuição do fotoperíodo, né, que é a incidência solar, né, radiação solar na época de inverno, e uma diminuição da temperatura. Todos esses pontos são fatores limitantes para a brotação da videira, tá? Então, hoje a gente salienta bastante a temperatura, né? Mas não é só a temperatura que vai implicar na brotação da gema num ramo novo, num cacho novo, tá? A insuficiência do frio, claro, é importante, porque com essa insuficiência, né, haverá uma brotação inviável e desuniforme, que nenhum produtor quer, justamente estar colhendo por mais tempo uvas que poderiam já ter sido colhidas, por exemplo. Tá? Então, no Brasil, hoje, a aplicação de um produto à base de cianamida hidrogenada, justamente para ter essa uniformidade do campo na brotação, como também posteriormente da produção em si. Tá? Pergunta, né? Ok, Camilo. Há esse período invernal, esse frio em algumas regiões, né? Algumas variedades precisam de mais, outras de menos, mas e nas regiões mais tropicais, onde não há essa incidência de frio, onde algumas variedades, né, precisam de 90 horas com menos de 7 graus, isso já tem estudos na videira que essa faixa, né, de 7 graus é o limitante para a parte invernal da videira. E como se faz isso nas regiões tropicais? Como comentei, a questão da temperatura se não a mais importante, uma das, mas ela não é a única. Então, região do Vale do Rio São Francisco, o balanço hormonal é importante, justamente pelo déficit hídrico. Eles aplicam também a cianamida ao manejo para brotação, mas também há um déficit hídrico onde a irrigação é mais controlada, há uma incidência menor de chuva. Então, a brotação é realizada não só pelo manejo da aplicação do regulador, como também na, na, na aplicação da irrigação como um fator para o início da brotação das videiras. Tá? Justamente falando sobre manejo de irrigação, vamos para a terceira parte, sobre o manejo de água no cultivo da videira. A videira, no seu centro de origem, possui uma tolerância ao déficit hídrico. Porém, não significa que a uva não precise de água, muito pelo contrário, ela precisa. Porém, muita água em algumas fases de desenvolvimento, como a maturação, né, e o período de florescimento, podem ser prejudiciais à produção. Porém, o mesmo estudo que eu mostrei para vocês da temperatura da Organização Mundial de Meteorologia também soltou sobre a questão de vazão dos rios, que hoje, em grande parte, atendem não só abastecimento de água nas regiões metropolitanas, como também para irrigação. E em 2021,
30% dos rios no mundo tiveram uma vazão abaixo da média, principalmente aqui na região do Brasil. Vocês notam, né, que a vazão estava abaixo ou muito abaixo da média no Brasil como um todo, tá? Retirando, claro, a região amazônica, né, que pelo efeito da laninha houve uma questão de maior precipitação nessa região, porém no Brasil e América do Sul, como quase todo, né, região centro-sul do continente, houve uma baixa significativa da vazão. Na questão da precipitação, né, então em 2021, aqui eu quero mostrar justamente o aumento da pontuação, né, no Brasil, né, então aumento da pontuação, principalmente aqui na região norte. Quanto mais fragmentado, mostra mais a intensidade dessas chuvas, né, torrenciais, no caso aqui, né, da região norte, como na região sul, já um aumento da área de regiões bem secas, né, então uma desproporção, né, de chuvas e regiões secas no país, tá? E segundo o estudo, né, da Organização Mundial de Meteorologia, os próximos anos terão anomalias na questão de chuvas, principalmente no Brasil, inclusive na região amazônica, onde a previsão é que chova menos. Então, apesar de ter tido, né, mostrado aqui para vocês que houve um aumento de precipitação na região norte, isso é uma consequência do efeito da laninha. Porém, a laninha terminou posteriormente agora entre 2022 e 2023, não tem uma data exata, tá? E agora se inicia o efeito El Niño, aquecimento das temperaturas superficiais do Pacífico, e isso vai acarretar em chuvas desproporcionais no litoral do Peru, Equador, aumento da temperatura, e é um efeito climático totalmente complexo, que afeta a América do Sul primeiramente, né, e posteriormente o globo como um todo, tá? Porém, né, voltando, justamente, se a região norte vai chover menos, já também é conhecido que a região norte é o que propicia a maior pluviosidade nas regiões sudeste e sul do país, o que só salienta essas manchas, né, de regiões mais secas. Então, mesmo que, desculpa, nesse ano houve uma maior precipitação no norte do país, não houve essa passagem de água, né, dos rios voadores, como eles chamam, né, para as regiões sudeste, centro-oeste e sul do país. Então, o manejo da água, não só na agricultura, mas focando na viticultura, é muito importante. E para os viticultores, já tem uma facilidade que a uva, na sua genética, possui essa tolerância ao déficit hídrico. E é notável, né, mostrar que há melhoramento genético justamente para o aumento da tolerância ou resistência ao déficit hídrico das videiras, tá? Não só nas uvas para produção, como também em uvas para porta-enxertos, né? Hoje a viticultura mundial utiliza porta-enxertos. Para aqueles que não sabem, a utilização de uma planta não produtiva na região do solo, né? E há uma enxertia da cultivar copa, a cultivar que vai ser produzida na parte mais aérea da planta, né? A utilização de porta-enxerto se deu justamente por uma praga, que é a filoxera. A filoxera hoje é
controlada principalmente pela utilização de porta-enxertos. Ela era uma praga de origem do continente americano, foi transportada para a Europa em mudas contaminadas e houve uma disseminação grande dessa praga, onde ocorreu exterminação de quase 80% dos vinhedos no final do século XIX, juntamente com a introdução, né, não só da filoxera, como o míldio e oídio nessas regiões. Então, houve o estudo justamente para utilização desses porta-enxertos na viticultura, né? Não só tolerância para déficit hídrico, como tantas outras benefícios que os porta-enxertos podem beneficiar a videira, como aumento de vigor, tolerância a pragas e doenças, como comentei, né? Qualidade das uvas. Então, há vários estudos, né? Inclusive, um dos estudos do meu doutorado é justamente avaliar qual o melhor porta-enxerto para cultivar Isis, que é uma uva desenvolvida pela Embrapa para consumo in natura, uma uva sem semente. Então, a utilização de porta-enxertos é de extrema importância. Finalizando, então, mostrei justamente a origem da videira, quais são as suas necessidades, quais são as implicâncias da temperatura, das mudanças climáticas com a temperatura, mudança do gás atmosférico, a incidência de pluviosidade, de chuvas, né, em regiões, principalmente no Brasil. Mas quais são as mitigações, quais são os efeitos que precisamos nos atentar para contornar todas essas adversidades, principalmente na viticultura? A principal é práticas culturais, tá? São práticas justamente de manejo nos vinhedos, onde eu vou salientar um por um nessa lista aqui, como também outros pontos. Todos esses pontos vão ajudar a contornar todas essas mudanças climáticas que eu elucidei, né? Como aumento de temperatura, aumento da pluviosidade ou diminuição, né? Da questão do superávit ou déficit de água, questão do manejo de pragas e doenças. Então, primeiro, adoção de genópticos de plantas, diferentes sistemas de condução, culturas de cobertura, tratamentos dos resíduos de poda, gestão da irrigação, eficiência do uso de fertilizantes, uso de bioenergia, manejo não químico de pragas e doenças, e como comentei no início da minha apresentação, vinhedos produzidos em altitudes mais elevadas. Tá? Cada ponto eu vou passar, dando alguns exemplos, né? E para salientar um pouco mais sobre essas questões, a ONU tem 17 pontos para o melhoramento da qualidade da produção mais sustentável mundial, né? Então, são alguns pontos que, apesar de serem pontuais para a viticultura, eu deixei nesses pontos mais que eu vou elucidar já, que vão acarretar na melhora da produção mais sustentável na questão da viticultura, tá? Tomar uma água. Mais uns 10, 15 minutos, eu prometo. Então, a adoção de genóticos de plantas. Hoje, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, tem um grande projeto de desenvolvimento de melhoramento genético de algumas videiras. Então, hoje, como comentei no início da apresentação, uvas para processamento, por exemplo, Isabel, Bordeaux, Concorde, são uvas
americanas produzidas principalmente para produção de suco. Porém, essas uvas têm deficiências quando produzidas em regiões mais quentes, como por exemplo a Bordeaux e Concord. Elas não têm grandes produtividades e tendem a uma deficiência de sólidos solúveis, que é a questão do açúcar para a produção do suco. A Isabel já é mais produzida nessas regiões, porém tem a deficiência de coloração quando é utilizado só ela para a produção do suco. Então, esse é um exemplo em que a Embrapa atende algumas deficiências dessas uvas tradicionais, como a BRS Carmen, a Cora, a Magna, a Violeta, que são uvas que possuem não só uma produção melhor que a Bordeaux e a Concord em regiões tropicais, como atende a questão dos solos solúveis e a coloração para processamento de suco, como também para vinhos, né? Não só para as uvas tintas, né? A Embrapa tem desenvolvido algumas brancas, como a Bibiana, a Lorena e a Moscato Embrapa, justamente não só para suco, mas para principalmente frisantes, tá? Não só para processamento, como também uvas para consumo in natura, como já comentei, meu material de tese, doutorado é BRS Isis. Porém, hoje a Vitória, que é uma uva muito produzida no Vale do Rio São Francisco, atende uma produção ótima nessa região pela sua adaptação, tem tido crescimento de produção aqui no Sudeste, até Santa Catarina, Rio Grande do Sul, produzindo essa uva, que é altamente exportada para a Europa, principalmente o Reino Unido. Tá? Então, não só a Vitória, como a Núbia, a Melodia, que hoje é uma uva que está em crescimento pela questão do seu sabor, falam, eu ainda não experimentei, infelizmente, mas ela, segundo seus melhoristas, dizem que tem um sabor de tutti-frutti, então hoje a Embrapa está muito forte no desenvolvimento dessas uvas que vão atender regiões que estão em expansão, né? Principalmente as regiões tropicais que eu comentei no início da apresentação. Hoje ainda utilizada, como comentei, a Niagara rosada, branca, por ser uma uva bem rústica, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo. A Isabel, como comentei ainda, é bastante utilizada. A Itália, a Benitaca, possui produção ainda, porém alguns produtores estão migrando para essas outras cultivares pela questão de manejo. A Itália, a Benitaca, tem uma deficiência, na verdade não uma deficiência, mas um aumento de bagas, de floração, em que o cacho fica muito grande, então há um raleio de bagas, um raleio da floração nessas fases, justamente para dar um cacho um pouco mais uniforme. Isso demanda uma mão de obra maior, porque é um raleio feito manualmente, então são variedades que ainda são produzidas, porém tem essa deficiência da mão de obra que está um pouco mais escassa, né? Não só na viticultura, como na agricultura em geral. Utilização de porta-enxertos, como comentei, né? Então, hoje o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, aqui no estado de São Paulo, é pioneiro no desenvolvimento de porta-enxertos brasileiros, né? Hoje os 3 principais que estão aqui, né, são os mais utilizados, principalmente aqui no estado de São Paulo. O IAC 313, chamado Tropical, também está sendo utilizado no Vale do Rio São Francisco, tem esse nome justamente pela sua excelente adaptação à região mais tropical. E a C572 Jales e Campinas, 766 Campinas, tem sido amplamente introduzidos aqui no estado de São Paulo também pela sua adaptação, são porta-enxertos vigorosos, tolerantes à questão de algumas doenças, para algumas uvas que não possuem grande produção, estão sendo
recomendadas essas variedades justamente por um aumento do vigor, o que caracteriza um aumento da produção da uva. Algumas mais tradicionais, porém ainda utilizadas, né, o Paulsen 1103 possui boa afinidade com a maioria das uvas viníferas, o VR 043, 101, 14 MGT, são menos utilizadas, porém ainda utilizadas no Rio Grande do Sul, como também o 420A, que são variedades de porta-enxertos introduzidos, né, não são desenvolvidos aqui no Brasil, porém possuem algumas adaptações interessantes a algumas variedades, como também em algumas regiões. E alguns manejos, né? Questão do sistema de condução, né? Então, sistema de condução enlatada, como a gente está vendo na foto, né? Que é o famoso parreiral, né? Que forma um teto sobre a área do vinhedo, né? Alguns trabalhos mostram que quanto maior a altura, o aumento da temperatura vai ser diminuído, então parreirais mais baixos tendem um aumento da temperatura por acondicionar um microclima mais favorável, né? Abafamento da luz, da saída do calor da área, né? Então, é uma recomendação que pode ser feita. Né, de algumas coberturas, né, principalmente as de inverno, como mucuna preta, aveia, para o verão, como esqueci o nome da planta. Depois eu vou deixar na apresentação para quem queira, né, eu vou colocar. Então, hoje há um mix, né, de coberturas que podem ser utilizadas para o manejo não só da temperatura, né, porque vai deixar uma cobertura vegetal e vai proteger a incidência direta de luz, de calor, como também todas as implicâncias, né, da cobertura vegetal como um todo, né, melhor aeramento do solo, disponibilidade de nutrientes, até de manejo de algumas pragas, de algumas doenças. Então, cobertura vegetal só tem benefícios, né? Claro, o único contra da cobertura é justamente o manejo, né? Que vai aumentar. Telas de sombreamento também, aqui é justamente uma foto de um produtor aqui na região de Botucatu, onde ele não só tem um sistema, né, em parreiral, como também uma tela para menor incidência da luz. Isso foi um pouco mais de observação dele e de orientação, porque essa variedade está num processo de registro, onde mostra que essa variedade tem uma questão de queimadura de sol, não só nas folhas, como também nos cachos, e isso também vai demandar questão de manejo, como a parte de qualidade, né? Como é uma uva mais para consumo in natura, queimaduras vão ser pontos visuais que vão perder valor mercadológico. Então, são uvas que não vão ser comercializadas. Então, não só as telas de sombreamento, como no caso também eles utilizam aquele chapéu chinês, né? Que é uma colocação de um papel filme, um papel manteiga, um plástico, para ter essa difusão da luz e não ter uma questão de queimadura no cacho. Salientando cultura de cobertura, aqui é uma foto de um professor parceiro da Unesp FCA, o professor Adamo, da Itália. Ele possui trabalhos na questão agroecológica em videiras, né? Então, ele trabalha justamente com culturas de cobertura não tradicionais. Alguns trabalhos dele mostram
utilização de ervas aromáticas no meio do vinhedo, né, para diminuição de manejo de pragas e doenças, tá? Então, não só na questão da temperatura, também, né, salientando a questão dos outros benefícios que a cultura de cobertura pode elucidar, né? A foto é dele, inclusive, né? Aqui, se não me engano, é uma sálvia que é oriunda ali do norte da Itália. Então, são manejos que podemos, né, passar aqui para os vinhedos brasileiros. Tratamento do resíduo da poda. Aqui é uma foto justamente de produtores em louveira, onde o tratamento do resíduo da poda é justamente para diminuição do inóculo do patógeno de qualquer doença, seja ela fúngica, bacteriana, virótica. Então há um recolhimento do resíduo, né, de ramos, folhas. Alguns produtores já trituram, né, para fazer uma queima em um forno próprio, né, há um despejo, há uma destinação correta desse resíduo, justamente para ela não ficar na área e ser uma fonte de inóculo para qualquer doença e praga. Gestão da irrigação, como comentei, né? Em videiras, o interessante é a utilização da irrigação por gotejamento. A água é um, é um veículo, né, da disseminação de pragas e principalmente do desenvolvimento de algumas doenças, né? Então a água na folha pode formar um filme, né, uma película d'água que pode estar contido algum inóculo de fungo, de algum vírus. Então, o interessante é mais o gotejamento. É utilizado a aspersão, né, em bailarina invertida, justamente para não ter um molhamento das folhas, né, dos cachos também, né, principalmente no período de enchimento do cacho. Porém, o mais recomendado de forma geral é a irrigação por gotejamento. Eficiência do uso de fertilizantes, então, utilizando maquinários mais atualizados ou até mesmo fertilizantes que precisem de uma demanda menor de mão de obra, né, vão facilitar não só na produção, como também na questão do terroir, né? Haverá uma diminuição, uma absorção mais rápida pela planta, uma produção melhor. Isso é uma questão mais de questão sustentável do que uma implicância das questões climáticas de uma forma direta, né? Uma forma mais indireta para a gente diminuir esses efeitos, né? Uso da bioenergia. Então, aqui é uma foto justamente da primeira vinícola 100%, a primeira vinícola 100% com produção de energia fotovoltaica na América Latina, e ela está justamente em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Então, claro, são instalações um pouco mais caras, né? Então não todo produtor ou vinhedo possui essa questão orçamentária, né, de instalação da questão da bioenergia, porém é um fator que vai demandar a diminuição da emissão de CO2, né, justamente que é o principal gás ocasionador do efeito estufa, que vai demandar toda essa cadeia de aumento de temperatura e toda essa questão climática que a gente está discutindo até agora. Manejo não químico de pragas e doenças, então, com o aumento, né, das incidências de pragas e doenças pelas mudanças climáticas, o interessante é a utilização do controle biológico.
a utilização justamente de manejos químicos pode ocasionar uma alteração, né, da resistência dessas pragas, aumentando ainda mais a incidência delas, né? Então, não só na videira, como na fruticultura em geral hoje, há um desenvolvimento grande de controle biológico de pragas e doenças, como no abacate, no tricograma, que é difícil falar, alguns manejos de percevejo no maracujá. Então, hoje é uma alternativa viável aos viticultores. E, para finalizar, né, regiões de altitude, né, como eu já comentei, aquela região sul do estado de Minas Gerais, né, e aqui eu coloquei justamente essa região no estado de Santa Catarina, né. Vocês, espero que esteja visível para todos, né, essa região atende parte do centro-sul do estado de Santa Catarina, né? São regiões de altitude e possuem essa procedência, indicação de procedência de vinhos, né? Então, não só a questão climática, como também a questão de qualidade desses vinhos, né? Desculpa. Então, vinhos com essa procedência, né? Esses produtores têm um valor agregado ao seu vinho por ter esse selo, né, de procedência, ter uma qualidade melhor, um preço melhor para o produtor, né? Então, não só a questão da fuga da temperatura, isso vai incrementar também a qualidade. Não só, aqui é mais um exemplo, né, de regiões de altitude, mas justamente a expansão que eu comentei no início da viticultura, né, no Mato Grosso, Ceará e Tocantins, se dá nessas regiões mais altas, né, justamente nos planaltos, né, como na Bahia, Chapada dos Veadeiros, Planalto dos Guimarães, tem mais um que eu sempre esqueço o nome, mas são regiões que têm crescido a viticultura justamente por serem regiões mais altas. E o que né, estou salientando regiões mais altas, mas quais são os fatores dessas regiões, né? Uma amplitude térmica maior, então há uma temperatura mais elevada, sim, durante o dia, mas uma diminuição alta durante a noite. E isso, e com isso, principalmente na época de maturação dos cachos, é muito propício, é muito, esqueci a palavra, muito benéfico para o desenvolvimento da maturação. Então, são regiões que estão em expansão, né? Não só, como comentei, no sul de Minas Gerais, como, né, Santa Catarina, Centro-Oeste e Nordeste. Temos outras estratégias, né? Como tecnologias de detecção, hoje a implantação de pequenas estações meteorológicas, alguns projetos de software na detecção de doenças e pragas que vão ajudar, né, a questão do terroir, né, com a, com a compatibilidade, né, desses dados. Gestão florestal, então, aí entra a questão de desmatamento, né, menor desmatamento, questão também da utilização de quebra-ventos para diminuir a incidência física, né, do vento nos parreirais, diminuindo a incidência de pragas e doenças. Justamente os dois estão atrelados, né, a gestão do esterco de curral com a redução da emissão de carbono. Então, não só com isso, a utilização de equipamentos que
utilizem menos os combustíveis fósseis, né? De forma geral, né? Não só para a viticultura, como sociedade um todo. Então, como conclusão, a mudança climática já é um fato, ela vai ter uma incidência maior, e acredito que os viticultores hoje possuem ferramentas que vão contribuir para contornar essas adversidades. Claro, cada viticultor tem sua realidade, né? Mas eu acho que aqueles manejos que ele já não fazia podem ser implantados, né? Algumas pequenas mudanças, acho que, como grande parte são manejos culturais, podem ser adotados para os viticultores melhorarem não só a produção, como contornar essas questões climáticas que vamos enfrentar nos próximos anos. Então, quero finalizar, quero agradecer, né? Eu, como aluno da Unesp, fico muito feliz de estar fazendo essa palestra para vocês, divulgando o grupo em que fui um dos primeiros alunos, né? Não só da divulgação como formação, né? Quero justamente mostrar as redes sociais, né? Hoje essa palestra vai estar sendo gravada e vai ficar disponível no canal do YouTube. Já no canal possui outros vídeos sobre a cultura do abacaxi. Para quem já segue, continue seguindo. O Instagram e o Facebook possuem não só materiais sobre a cultura da videira, como frutas exóticas, frutas nativas do Brasil, que alguns normalmente não conhecem, principalmente da região norte, né? Harlison, prova que está no grupo, é prova disso. Então, fica o convite e muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira palestra, né? E qualquer dúvida podem fazer a pergunta agora, né? Fica meu contato, caso queiram fazer alguma pergunta depois, né? Qualquer assunto, não só na videira, como pesquisas, enfim. A gente está aberto a qualquer sugestão, crítica, de forma respeitosa. Obrigado. Obrigado, Camilo. Nós queríamos te agradecer, né, por essa excelente palestra, por ter nos dado a honra de abrir o nosso circuito também. E quero te agradecer pela qualidade, né, por explanar um pouco sobre as condições climáticas na produção e no cultivo de uva e de videira. E quero te dizer que veio com muita propriedade, né? E então estamos muito satisfeitos por esse bate-papo, por essa troca nesse momento. A gente tem algumas perguntas que foram feitas aqui durante o chat, então eu vou priorizar as perguntas dos nossos participantes. Mas a priori eu quero perguntar se tem alguém que gostaria de ligar o microfone e fazer pergunta, e depois, caso não tenha, a gente parte para o chat. Bom, então eu vou partir para as perguntas que foram feitas no chat, por ordem, tá? Que aconteceram, Camilo, e aí a gente vai colocando a dinâmica das perguntas, tá? Nós temos a pergunta do Gabriel Maluf, né, que é da casa também, e ele pergunta assim: em primeiro lugar, parabéns pela excelente palestra, Camilo, e ele faz a seguinte pergunta: gostaria de saber se existe a possibilidade da agravação das mudanças climáticas impossibilitarem a produção de uva em algumas regiões. Se sim, existe algum plano a longo prazo para mitigar esse risco? Bom, atualmente, obrigado pela pergunta, Gabriel. Bom saber que você assistiu. Sim, hoje existe algumas regiões que já não têm essa possibilidade de produção, né? Justamente a região norte. Por quê? Na questão da região norte é a questão da incidência de chuvas, né? Muita chuva para uva, né? Então, ainda
é problemática a produção de videira lá por causa da incidência de chuva, para o aumento da doença, porém, não, no Brasil eu ainda não conheço, mas alguns países como Espanha produzem uvas em, em estufas, né? Então, nas Ilhas Canárias, algumas ilhas, por exemplo, que possuem um índice, né, de umidade relativa maior, já há esse manejo de produzir videiras em, em, em um ambiente controlado, tá? Questão da mudança climática, temperaturas. Precisamos ver se esse estudo vai se concretizar, né? Claro, isso vai demandar também com o manejo junto dos produtores, né? Se regiões já tropicais, como o Vale do Rio, São Francisco, já tendem a essa temperatura alta, com aumento vai impossibilitar? É uma pergunta que fica em aberto mesmo, porque se não haver manejo nenhum, bem provável que sim. Mas acredito que, claro, né, os produtores vão fazer esse manejo para não ter essa perda tão significativa a ponto de impossibilitar a produção nessas regiões, né? Então, esperamos que não. Esperamos que não. Isso é verdade. É um grande desafio, né, para essas regiões tropicais e com altas temperaturas durante praticamente o ano inteiro, né? Raramente tem picos de baixas temperaturas, o que não é uma realidade norte e nordeste, né? Mas esse é um dos Exatamente. desafios que a pesquisa hoje tem que enfrentar. Então, acredito que está respondido ao Gabriel. A próxima pergunta é da participante Safira Pataro. E ela faz a seguinte pergunta: existe algum caso em que os sólidos solúveis foram tão afetados com as chuvas que inviabiliza o comércio do fruto? Tem outro direcionamento para essas uvas com menor qualidade? Bom, obrigado, Safira, pela pergunta. Por experiência minha, não conheço algum caso que impossibilitou. Alguns casos acontecem, na verdade tem um que eu lembrei agora, mas vai da finalidade, né? Então, por exemplo, uvas para processamento tendem uma maior acúmulo de sólidos solúveis justamente para ter uma bebida, né? No caso do vinho, de melhor qualidade. Quando acontece um aumento de chuvas, né? Pode acontecer duas coisas. A diminuição dos sólidos solúveis, mas isso tem que ser em chuvas bem intensas, né? Que infelizmente podemos ter, né? Com essas mudanças climáticas. Como algumas uvas de mesa, no caso, pode ter rachadura. Aí sim, não a questão dos sólidos solúveis, né? Porque a questão da uva dela tá consumindo água junto, né? Ela também tem o período de crescimento da baga, né? Então, algumas uvas, né, como a Niágara rosada, que eu comentei, podem ter esse problema de rachamento das bagas quando há um aumento da precipitação. Isso também está atrelado à questão do solo, né? Então, solos argilosos, alta precipitação, com certeza isso pode acontecer, né? Então, não na questão dos solos solúveis, mas na rachadura de bagas. Aí, rachou a baga, uma uva, principalmente para consumo in natura, aí fica inviável para comercialização. Compreendido. Obrigado, Camilo, pela resposta. Eu acredito também que tenha respondido a Safira. E eu já aproveito, Camilo, para te fazer uma pergunta em contrapartida dessa que a Safira realizou. Claro. Você falou de algumas espécies, né, de videiras. E assim, teria alguma dessas espécies que poderia, não sei se você poderia me nortear isso, é, qual é a espécie, ou quais são das espécies dentro das americanas e das europeias, né, das vites, que toleram baixas e altas temperaturas? Isso assim, falando-se a nível dentro de Brasil ou mesmo de uma forma global. Tem algumas que eu comentei até, né? A Bordeaux e a Concord,
elas até produzem em regiões mais tropicais, né? Porém, não tem o mesmo rendimento, né? Principalmente para as uvas de processamento. Uvas viníferas, algumas têm tido alguns resultados, né? A Cabernet Franc, a Syrah tem tido uma produção interessante aqui no estado de São Paulo, no Vale do Rio São Francisco, tem principalmente as uvas brancas, então a Sauvignon Blanc, a Chardonnay, outra que tem a Gewürztraminer, Merlot, Pinot Noir, tem se dado melhor nessas regiões tropicais, né? Isso também varia conforme, porque não é só a temperatura, né? É questão do terroir como um todo, né? Questão do solo, irradiação, nutrição. Então, isso varia muito conforme as regiões que são produzidas, né? Mas esses são alguns exemplos, né? Variedades de videira existem inúmeras. Sim. É questão de estudo, né? Adaptar e tem a questão da compatibilidade do porta-enxerto também, isso também tem que ser elucidado. Então, essas são algumas variedades que têm se dado melhor em algumas regiões, né? Mas dizer, pela questão da temperatura, essa é melhor do que... É complicado, né? Afirmar. Entendi, Camilo. Muito obrigado. A nossa última pergunta é da participante Débora Cavalcante, que está aqui nos prestigiando. Ela fez a seguinte pergunta: no estado de São Paulo, já há alguma especulação para o uso da bioenergia? Boa pergunta. Sim, na verdade, sim. Essa resposta eu consigo te dar por uma questão até experiência não faz 2 semanas. Algumas empresas têm alugado algumas áreas, algumas fazendas, sítios, enfim, para instalação de pequenas usinas solares, né, de placas solares. E isso, claro, pode facilitar para o produtor, né, já aqueles produtores que já demandam, por exemplo, uma câmara fria, uma infraestrutura um pouco maior. Se não tem uma área produtiva, pode ser feita essa locação. Para mim é recente, não sei se existe outras alternativas, mas acredito que não só a questão das placas solares, né, questão do biodiesel utilizando, né, o álcool, o etanol. Então, em São Paulo não conheço tanto essas outras alternativas, mas são alternativas que a gente conhece de forma geral, né? Não só para viticultura, como para um todo em si, né? Então é isso, mais uma resposta aí, né, a participante Débora. E a gente gostaria de agradecer a todos que tiveram esse momento de interação, agradecer ao Camilo mais uma vez pela contribuição e pela dinâmica da apresentação e das respostas de acordo com as perguntas. Foi muito enriquecedor um papo sobre videira, sobre viticultura, não só a nível de sul-sudeste, mas dentro de um país como o Brasil, que é muito diversificado, e trouxe muitas informações, muitos dados importantes e um panorama mesmo bem atualizado daquilo que nós temos hoje a nível de mercado e a nível de pesquisa. Então, eu passo nesse momento meus agradecimentos em nome de toda a equipe, ao Camilo e aos participantes, e passo a fala para encerramento para o Felipe, que estava conduzindo, né, desde o início. Isso. Eu que agradeço, né, o convite, fico feliz das palestras, né, gente do Brasil todo, né, que eu vi, e, né, fico à disposição novamente, qualquer dúvida, não só para mim, né, como o Harrison, o Felipe, que vai estar comandando parte dos eventos, né, da gente aqui da Unesp. Então, fico feliz e qualquer coisa à disposição. É isso, obrigado, Beleza. Camilo. Eu não sei se o Felipe tá aí, tá. Mas Opa. assim, só a fala do Camilo, a gente tem gente de Minas, a gente tem Santa Catarina, do Pará, tem Que gente do legal. Nordeste,
Então a gente está bem diversificado, está bem pulverizado aqui as regiões. Felipe, com você. É isso aí. Tudo que vocês falaram eu endosso. A gente lê aqui nos comentários, a gente fica até contente em saber da capilaridade que a gente conseguiu ter. Mas é isso, galera. Ó, a gente espera que tenha sido útil. Eu vou repassar aqui para vocês também. Eu preciso que você pare a apresentação, Camilo, para eu conseguir apresentar aqui. Claro, claro. Tem que continuar fazendo o nosso merchan aqui com também. certeza. Fica Parabéns pela palestra. Então, galera, como foi comentado no início, né, dessa nossa palestra, esse intuito que a gente teve de fazer a palestra é justamente divulgar o conhecimento da faculdade, de pesquisadores, para o público em geral, seja mesmo estudantes de agronomia e até que de biologia também que estão participando. Então, esse é o nosso intuito, além de divulgar o simpósio. E vou mostrar para vocês aqui, quando a gente acessa o Instagram da Fruticultura, né, @frut_FCA, a gente pode ver várias publicações bem recentes, ensinando como se inscrever no nosso circuito, a própria divulgação dos palestrantes, bem atual e bem bonito de se ver. E o interessante é que a gente vem aqui no Linktree, na descrição, né, do Instagram do Grupo Frut, quando a gente clica aqui, ele automaticamente abre aqui essa página do Linktree. A gente tem tanto a página do simpósio, quanto o link de acesso para o circuito de palestras. Falando primeiro aqui, quando a gente clica no circuito de palestra, automaticamente já abre aqui no site do Item 3 a nossa página, né? Então, a pessoa faz o login, realiza aqui a inscrição, aqui tem a descrição, né, sobre o circuito, que ele é online, gratuito, vai ter certificados depois, podem ficar tranquilos. E esse circuito vai acontecer a palestra de 15 em 15 dias. Ou seja, hoje teve a primeira dia 6, a próxima dia 20/6. E aqui também, para participar, como eu falei, basta se cadastrar aqui em cima no evento, né, na parte realizar a inscrição. E depois a gente vê aqui na respectiva palestra de interesse, que é aqui para baixo, e realizar a inscrição aqui. Quero participar das atividades. No caso de hoje, foi o impacto das mudanças climáticas na viticultura, que o Camilo muito bem conduziu essa palestra. E já deixo aqui um ensejo para a próxima, que vai ser substratos para fruteiras, que vai ser no dia 20/6, no mesmo horário, às 7. Aqui está, vai ser divulgado também no canal do Instagram, mas já adianto aqui para quem está online, já se quiserem já se inscrever nas atividades lá dessa próxima palestra. Em breve a gente vai divulgar as outras datas. E esse circuito a gente está fazendo, além de transmitir o conhecimento, para a gente fazer um esquenta para o nosso simpósio de fruticultura, que também temos o link aqui. Se a gente clicar aqui, ele vai abrir também o evento no Item 3, que é o nosso primeiro simpósio de fruticultura, que vai acontecer presencialmente em Botucatu, nos dias 5 e 6 de outubro. A programação vai ser disponível em breve, com os palestrantes e tudo mais. Mas aqui na página a gente já pode ter uma noção, para quem quiser submeter trabalho e outras informações. Inclusive o lote promocional já está liberado, vale a pena se inscrever, e no lote já está incluso a emissão o envio de trabalhos, resumos, submissões. E isso aqui está tudo descrito aqui. Eu não vou ficar lendo para não me alongar, mas se vocês clicarem no link e passarem a página, tem aqui também no final a área temática, e depois as atividades, em breve, né? O comitê e a organização do Grupo Frut. Bem, acho que ficou bem explicado. Espero que vocês tenham aproveitado a palestra, e espero que as próximas palestras também sejam tão enriquecedoras quanto a do Camilo foi. Agradeço Kátia levantou a mão aqui. Agradeço a atenção e vamos ver o que a Kátia tem para falar. Ou será que clicou errado? Pode falar, Kátia. Acho que ela apertou por engano, Felipe. Acho que apertou errado.
Mas é isso, galera. Tem o contato também, o Instagram da Fruticultura, caso vocês queiram enviar alguma pergunta, algum questionamento. Na página do evento do Iven 3, temos o e-mail do grupo da Fruticultura e lá no WhatsApp eu deixei meu contato também, como eu estou junto com o grupo, né? Mas eu fiquei mais responsável da parte de organização. Caso queiram mandar mensagem, eu terei o prazer de respondê-los. Creio que é isso. Agradeço também o Harrison por mediar as perguntas, o Camilo pela palestra e vocês por disponibilizarem esse tempo para o aprendizado. Tenho certeza que foi enriquecedor. Muito obrigado. Com certeza, uma noite proveitosa. Então, gente, até a próxima, né? A gente já fica aí o convite para as próximas palestras. Camilo também continue prestigiando e abrilhantando os nossos eventos. Então, gente, boa noite. Para se inscrever. É isso. Já vou. Já garanto lá. O certificado depois será enviado por e-mail. Beleza, galera? Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado, gente.